você. Aqui, ó, com o braço levantado. Primeira pergunta, claro, tem que ser sobre o jogo, né? Sobre a vitória no último minuto, com o gol do Labiad, que já tinha marcado contra o Peñarol. Eu queria que você falasse a respeito disso. Primeiro, analisar o jogo em si, tudo o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, e o gol no último minuto que acabou dando a vitória ao Corinthians. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Do jogo, achei que o primeiro tempo a gente jogou um pouco errado. Mais do que jogar mal, jogou errado. Não estava achando muito os tempos de pressionar. E a gente estava com muita pressa. Então a gente errou muito passe sem necessidade. No segundo tempo a gente corrigiu e jogou certo. E jogando certo passou a jogar melhor do que jogou no primeiro tempo. E com isso a gente empurrou muito o Atlético Mineiro para trás. Eles foram muito dedicados, o Atlético, e se defenderam muito bem. Eles baixaram muito o time. E a gente soube ter paciência, foi modificando um pouco o jeito de jogar. As trocas também surtiram efeito. E provavelmente a gente ia fazer o gol do jeito que fez, com cruzamento e com bastante gente na área. Então foi um mérito coletivo, além, obviamente, da qualidade individual do Zacarias, do cruzamento do Matheus e da finalização do Zacarias, que eu já aproveito e já falo sobre ele. É um jogador que, sinceramente, eu conhecia pouco, e aqui no Corinthians ele era muito bem avaliado pelo pessoal internamente, e eu fui conhecendo ele, eu mesmo, nos treinamentos e nos jogos, nessa loucura de calendário, com muitos jogos um em cima do outro, e principalmente no primeiro momento eu resolvi modificar pouco a equipe, para dar um pouco de conjunto das coisas táticas que a gente estava trabalhando. Ele estava com a minutagem baixa, por dois motivos. O principal, eu tinha muito pouco conhecimento do que ele era capaz de fazer. E conforme os jogos foram acontecendo e os treinamentos, eu fui me inteirando da real capacidade dele. E ele é um jogador extremamente técnico, que dá muito volume no jogo, inteligente para jogar e um grande profissional. E acredito também que foi muito mérito de muita coisa para ele ter feito o gol hoje. Muito dedicado esse rapaz. Diniz, boa noite. Ainda dentro desse assunto do Labiá, ele chega ao Corinthians sob olhares de desconfiança, talvez por ser ali uma indicação do próprio Memphis, né? À época era um amigo do Memphis, e ele passa a ser utilizado de fato através da sua chegada, depois da sua chegada, como você bem disse, com a minutagem baixa. Eu queria me aprofundar mais nesse acesso que você gosta tanto, né, do jogador, da parte humana do jogador, porque o Corinthians conta com 3 estrangeiros não latinos, né? O Labiá também está nessa lista, e você falou um pouco de como foi descobrindo ele. Como é que é esse acesso para você? Acaba sendo até uma novidade no futebol brasileiro, né? Nos últimos tempos, esses estrangeiros europeus, o Labiá do Marrocos, mas que jogou muito tempo na Europa também. Como é que é esse acesso, essa parte humana também, com relação a esses jogadores? Eu acho que o ser humano ele é universal. Todo mundo tem um coração, um cérebro, tem medo, tem alegria, e isso eu encontro com muita facilidade em todos os 3 que você disse. O Memphis, de origem acho que paganês, a mãe holandesa, e o Labiá marroquino, de origem árabe, e o Jesse, eu acho que ele é de origem inglesa mesmo, britânica. Mas eles todos são muito parecidos conosco, no sentido de que precisa de ajuda, que está numa terra estranha, que você precisa se aproximar. Acho que a vontade e o desejo de se aproximar e de ajudar, ele supera muitas fronteiras do próprio idioma. Eu acho que eles se sentiram acolhidos. Eu gosto muito de fazer, de fato, essa aproximação. O Labiá até um pouco mais fácil, porque ele fala o português bem, porque ele jogou em Portugal, acho que 2 temporadas. E o mais importante, eu acho que os 3 são pessoas que têm um coração, nesse sentido, muito parecido com o nosso latino. Não são pessoas minimamente frias, como a gente poderia imaginar. São pessoas que têm um coração aquecido e estão cada vez mais à vontade dentro do Corinthians. Diniz aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. É claro que o torcedor veio hoje para ver aí a última atuação do Corinthians em casa antes da Copa do Mundo, mas veio com a expectativa de ter o Memphis Depay em minutos, ele joga por 30 minutos, e eu queria que você utilizasse sempre a sinceridade, como você sempre faz.
Hoje você tem da diretoria qual previsão? Mais para contar com o Memphis para o futuro, pós-Copa do Mundo, ou não contar com o Memphis para o futuro? Qual a sinalização que você tem da diretoria, já pensando em preparação pós-Mundial? A sinalização é positiva, né? Existe um desejo do clube, talvez o Marcelo, do presidente, o Thiago, que está aqui, o Júlio. Todo mundo tem um desejo que o Memphis fique. Então, a sinalização é positiva. Eu espero que isso se concretize. Acho que é um jogador que pode ajudar muito o Corinthians ainda. É um jogador que tem uma qualidade muito diferente. Foi muito bom ele voltar hoje, depois de 2 meses, e ele se preparou, se dedicou. E eu espero, independente, não foi o último jogo em casa, né? A gente tem a Platense agora na quarta-feira. E depois o Memphis a gente tem que se apresentar na seleção da Holanda. Mas eu espero que quando a gente voltar, que ele volte conosco para nos ajudar na sequência, não só dessa temporada, mas no devir aí dos próximos anos. Fernando aqui, tudo bem? Rodrigo, aqui ó, no fundo, Rodrigo Vessoni, tudo bem? Naquelas valências normais de um jogo, taticamente eu achei que seu time, que o Atlético foi melhor que o seu time de maneira geral. Fisicamente, você tinha poupado os caras na quinta, eu achei que ia estar melhor também fisicamente. Animicamente, eu também achei que ia estar um pouco melhor. E até individualmente, ninguém parecia estar com a estrela do jogo, ninguém pareceu ter feito um grande jogo assim. É uma análise muito corneta, ou você entende que esse foi um jogo do seu time em si, que você, de maneira geral, você não gostou? E uma outra lado que eu queria que você comentasse, mais um jogo baliza 0, seu time não tomou nenhum gol aqui em casa construído pelo adversário, né? Os únicos 2 gols tomados desde que você veio, um foi contra do Mateuzinho, o outro o Ranieri perdeu a bola. Já são 7, 8 jogos e ninguém construiu uma jogada de gol aqui dentro ainda. Queria que você pudesse falar sobre isso também. Então, sobre essa sua pergunta, o teu final contradiz a tua primeira questão, que é a sua afirmação de que o time taticamente foi mal. A parte tática do jogo, ela parte da parte ofensiva e a parte defensiva. Então, defensivamente, pela sua análise, o time foi muito bem, e foi muito bem de fato mesmo. Então, por aí, a gente já tinha 50% do trabalho resolvido, dividindo a defesa e ataque. E acho que no primeiro tempo a gente taticamente foi mal e apressado, como eu disse na minha primeira análise. Mas eu acho que no segundo tempo, taticamente, a gente jogou muito bem. A gente ofereceu pouco contra-ataque para eles não chegaram no gol, a gente ficou com a bola uma parte do tempo. E eles dificultaram muito, por conta deles terem baixado muito a marcação. Eu acho que no primeiro tempo, taticamente, eles jogaram melhor que a gente. Então, na questão do jogo, da proposta que eles tinham, do que eles tentaram fazer, eles foram mais felizes. No segundo tempo, eu acho que não. Então, assim, eu discordo um pouco da tua análise tática. Tecnicamente, a gente errou a gente teve alguns momentos que a gente teve dificuldade. O campo hoje ele estava diferente também, por conta das chuvas, ele estava mais escorregadio, a gente errou mais passes e domínios que a gente normalmente erra. E em relação a gente não tomar gol, é uma coisa importante, que eu acho que é mérito muito dos jogadores compreenderem que a gente precisa se dedicar muito para a gente defender bem. Porque hoje, se a gente defende mal, a gente não teria vencido o jogo. Podia ter empatado, podia ter perdido, porque a gente só ganhou o jogo porque a gente precisou fazer um gol só, pela insistência que o time teve na final da partida. E foi um gol, já que você falou da parte tática, um gol que teve muito conteúdo tático. A gente teve paciência para circular a bola de um lado para o outro, a gente triangulou pelo lado, a gente preencheu a área, a gente estava com o rebote preenchido. Então esse lance, taticamente, foi um lance que, se você gosta de falar da parte tática, dá uma olhada que você vai ver que tem muita coisa importante taticamente para a gente conseguir fazer aquele gol, além da primazia do arremate do Zacarias. Diniz, aqui, boa noite, aqui Henrique Guilherme, Central do Timão. Diniz, você já falou um pouquinho disso na quinta-feira no Uruguai, mas hoje o Corinthians está punido por contratar jogadores e vem uma janela de transferências que promete ser agitada para o mercado corintiano. Muitos jogadores que atraíram olhares europeus já no início da temporada, Yuri Alberto, André, Breno Bidon, entre outros que podem vir a atrair, o próprio Mateuzinho já foi citado sobre isso, você já respondeu sobre ele em uma outra coletiva. Como é que você enxerga essa possibilidade de um mercado que busca jogadores do Corinthians, mas que até o primeiro momento, até agora,
você não poderia buscar reposições no mercado? Como que você enxerga essa situação e como a diretoria te passa isso no dia a dia? Então, eu já falei isso, acho que na coletiva passada. O nosso maior prêmio nessa janela vai ser a manutenção do time. E se a gente for contratar, a gente vai contratar poucos jogadores. A gente tem um elenco muito bom e tem até gente até demais. E uma característica muito marcante do meu trabalho é o baixo índice de lesão. Hoje, por exemplo, a gente não tem ninguém no DM, está todo mundo à disposição. Então hoje teve 5 jogadores que não deu para incluir na lista de relacionados. Então o maior ganho da nossa janela vai ser a manutenção e com a possibilidade de uma outra contratação. Eu fiquei sabendo por agora da questão do transfer ban, mas também acho que é uma coisa que para frente a gente vai acabar solucionando. Diniz, aqui, Vitor Scaroli do GE, boa noite. Eu queria que você falasse sobre um setor específico que é o meio-campo, mas de um jogador, né, que é o Alan. Hoje ele não foi titular, mas, na minha opinião, pelo menos ele já vem entrando bem. Era o único jogador que você já tinha trabalhado desse elenco atual. E queria que você falasse mais um pouco do Alan e também dessa função, né? Porque me parece que está muito claro que Raniel, Breno Bidon e Garro são titulares, vão iniciar praticamente todos os jogos, mas contra o Botafogo foi o Carrijo, hoje voltou a ser o André e numa dessas você tem o Alan também que vem entrando bem, né? Queria que você falasse um pouco desse jogador também. Obrigado. Não, foi muito bom se perguntar sobre o Alan, porque o Alan é um jogador que eu conheço bem, de fato. Ele trabalhou comigo em 2019, vindo do Liverpool, tinha jogado a temporada na Alemanha e vindo do Liverpool. Mas ele era um jovem, uma promessa, que ele foi muito bem comigo em 2019. E aí isso facilitou para que ele fosse para o Atlético Mineiro. Foi muito bem também no Atlético. Vocês se lembram que ele foi um cara que estava cotado para a seleção brasileira naquele momento. E aí no Flamengo as coisas não aconteceram para ele, do jeito que ele previa. E aí a gente vai criando um alvoroço, porque em determinado lugar o jogador não consegue emplacar, de que o Alan, de alguma forma, pudesse não ser um grande jogador que ele é. Ele é um grande jogador. Ele é um jogador que tem muita qualidade técnica, é um jogador que tem muita boa aptidão física, gosta de jogar, gosta da bola, que tem passe longo, sabe mexer a bola como poucos volantes, camisa 5, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Ele consegue participar muito da saída, ajuda muito a destravar o jogo e foi uma grande aquisição. E eu tentei levar o Alan para o Vasco, mas na concorrência ele acabou vindo para o Corinthians. Então para a gente é muito bom ter o Alan aqui, além de todos os jogadores que você falou. E o André, que você falou também, o André é uma pedra bruta. É um jogador que tem uma qualidade técnica muito boa e uma qualidade física exuberante. Então eu já falei mais de uma vez que o André, é questão de tempo para ele adquirindo algumas coisas que ainda falta para ele poder seguir uma carreira de muito prestígio na Europa. Diniz, boa noite. Júlia Fernanda da Rádio Crack Neto. Agora com o Memphis de volta na equipe, o Lingard vinha sendo titular ali no ataque junto com o Yuri. Com isso eu queria saber de você, se você pensa talvez numa mudança tática, o Corinthians começar jogando com 3 atacantes. Obrigada. É uma possibilidade, mas é uma coisa que isso a gente vai ver com mais clareza para frente, né? Porque a gente vai ter mais um jogo e o Memphis já vai se apresentar para a Copa do Mundo, depois do jogo da Platense, eu acho, que é isso que é o cronograma dele. E daqui 2 jogos também a gente vai parar para o recesso aí, desse período que a gente vai ficar sem jogos. E depois, mas é uma possibilidade, sempre, variação tática, elas sempre são possibilidades, a gente vai procurar encaixar os melhores jogadores para que o Corinthians tenha mais chance de vencer os jogos. Aqui, Diniz, Daniel Soares, Bate-Fundo Esportivo. Você em diversos momentos já falou que teve conversas com o Mateuzinho, com o próprio Yuri, que seria o melhor ficar aqui, pensando na carreira. Com o Memphis, você já teve ou pretende ter essa conversa sobre... Você já falou diversas vezes que quer que o Memphis fique. Você pretende ter esse papo com eles também, ficar no Corinthians? Eu já conversei com o Memphis mais de uma vez. Obviamente que eu não tenho o poder final da decisão, mas eu deixei claro para ele, e ele sabe disso, que ele é um tipo de jogador que eu acredito que a maneira que eu vejo de futebol encaixa muito com aquilo que ele tem para oferecer. Então, se a gente puder trabalhar junto, vai ser, por mais tempo, para mim vai ser uma alegria muito grande. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Vinícius Rafuxo aqui do Lance. Você já falou em outras coletivas que você estava se sentindo confortável de ver que o elenco estava aos poucos entendendo o seu estilo de jogo.
estava se adaptando, estava pegando o que você passava nos treinamentos. Agora, concluindo esse seu ciclo de pausa aí para a Copa do Mundo, faltam ali 2 jogos, que é o arremate final para essa primeira metade de temporada. O que você acha que você vai precisar mais trabalhar nessa pausa? É mais a parte tática de você aprofundar esse entendimento dos jogadores daquilo que você quer para o jogo? É você fazer adaptações de alguns jogadores para cumprir determinadas funções que você quer? Você tem ido bem na defesa, você elogiou aqui hoje mais uma vez, tornar o ataque mais efetivo? O que você entende que você precisa mais melhorar nessa pausa para a Copa? Eu acho que a gente tem que atacar em todas as frentes. Acho que com o tempo que a gente vai ter depois na volta, de dar mais condição física, técnica e tática para os jogadores daquilo que eu acredito que seja o melhor para o futebol. A gente não teve nenhuma semana aberta para trabalhar. Então, a gente sempre estava recuperando o jogador e ajustando a parte tática. E eu sempre no treino. Isso é uma característica que eu tenho diferente, eu acho que da maioria dos treinadores, que todo tempo que eu tenho, eu procuro treinar alguma coisa. Tanto no vídeo quanto no campo. Às vezes até levo um pouquinho mais de desgaste para o jogo, mas eu prefiro um time que está um pouco mais cansado e mais ajustado do que um time descansado e desajustado, taticamente. Então eu vou trabalhar em todas as frentes. Vai ser muito bom esse período. Eu acredito que a gente vai saber aproveitá-lo muito bem. Diniz, boa noite. João da Lara da TV Globo aqui. O próximo compromisso do Corinthians é pela Libertadores e no último jogo você bateu o recorde e chegou a 19 jogos de invencibilidade, né, seguidos. Eu queria que você falasse um pouco o que isso significa para você, ser o treinador com mais jogos seguidos de invencibilidade na história do torneio. Não, para mim, eu não fico muito conectado nessas coisas. Eu tenho muito pouco acesso à internet, mas eu fico a sensação de alegria muito grande, né, de poder bater esse recorde. Mas não é aquilo que me motiva. O que me motiva é fazer o meu melhor todos os dias e que esse meu melhor de todos os dias gere boas consequências como essa, que venham títulos, que venham coisas assim. Minha vida é uma vida muito simples de se encarar. Eu acho que eu sou um cara que joguei futebol durante muitos anos para aprender a ser técnico. Já falei isso mais de uma vez. Então, a minha alegria é poder oferecer o meu melhor para poder que o futebol seja um veículo para mudar a vida dos jogadores, daqueles que jogam e das pessoas que assistem. Então, as coisas que advêm disso, elas, quando vêm e acontecem assim, de maneira positiva, é um plus, é uma alegria adicional. Mas a alegria principal é acho que essa vocação que eu tenho, esse amor que eu tenho para fazer o que eu faço. Obrigado, Diniz. Terminou mesmo? Agora hoje vai Corinthians, que é nóis!